As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à BPI, em nome do presidente Gabriel Leonardo, do nosso diretor-relator Rodrigo Ouro Preto, da nossa diretora executiva Érica Diniz, pelo convite de coordenar essa comissão junto do meu amigo, o brilhante Tarso, e também pela grande iniciativa de, mais uma vez, criarem um grupo de estudos vanguardista, a exemplo do que foi feito no ano passado com a Comissão de Novas Tecnologias. E esse ano nós saímos na frente e começamos a discutir a inteligência artificial voltada especificamente para o tema de patentes. A gente sabe que a inteligência artificial hoje ela é discutida nas mais variadas instâncias e com diferentes graus de profundidade, seus aspectos legais, de responsabilidade, questões técnicas. Porém, o tema de IA voltado para sua proteção, especificamente por patentes, ele talvez ainda seja um tema um pouco nebuloso, no sentido de entender como ser eficaz e assertivo, considerando o que existe de legislação hoje. A gente já discute há algum tempo a titularidade de um pedido de patente gerado por IA, no caso da ABO, discussões preliminares e formalidades pré-exame, mas a gente precisa avançar e discutir a matéria, o mérito, né? O mérito da questão, para saber se realmente essas invenções geradas de maneira autônoma ou auxiliando os humanos a inovarem, elas são passíveis de proteção. Eu não vou me alongar muito, porque o painel ele é muito interessante e extenso, fazendo uma ponte entre o ente inovador, um laboratório, universidade, no nosso caso, a Record AI, e o ente regulador, com a visão do NPI. Então, quanto menos a gente perder tempo aqui com as considerações iniciais, é melhor, e eu vou passar a palavra para o Tarso, para que ele apresente os nossos palestrantes. E como sugestão, eu só vou pedir que a gente deixe as perguntas para o final, para que os professores tenham uma dinâmica melhor na apresentação deles. Tarso. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos.
Como a gente tem aqui a mecânica do chat, na verdade, quem quiser já ir deixando as perguntas no chat pode ficar à vontade, e aí a gente só vai deixar para ler ao final, tá? Mas começando então pelo professor Anderson Rocha, eu tentei dar uma resumida no currículo dele, que é bastante amplo, mas o professor Anderson ele é titular, né, professor titular de inteligência artificial e digital forensics no Instituto de Computação da Unicamp, né? Como o Bruno já colocou, ele é o coordenador do laboratório de IA, o Record AI, da Unicamp. O professor Bruno também é fellow de pesquisa da Microsoft, do Google e também da Associação de Inteligência Artificial da Ásia e Pacífico. Além disso, o professor Anderson está classificado entre os 2 melhores cientistas de pesquisa em todo o mundo, de acordo com estudos de Stanford e da Research.com. Ele é inventor de diversos pedidos de patente e também considerado uma das principais vozes de IA no LinkedIn, né, por sempre conscientizar sobre IA e seus impactos potenciais na sociedade. Então, professor Anderson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nos ceder esse seu tempo e a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos, bom dia, Tarso, Bruno, Marcos e toda a audiência que está aqui. Eu me sinto um pouco um peixe fora d'água para falar um pouco com vocês. A minha apresentação ela não é sobre patentes diretamente, mas eu acho que a ideia aqui é justamente mostrar o lado de quem está trabalhando na pesquisa, né, e como que isso gera depois ou possivelmente pode levar a uma patente. Então, o que eu trago para vocês aqui hoje é essa discussão de que a inteligência artificial ela chegou para ficar e com ela altera todos os processos que nós temos e no processo de geração e inovação não é diferente. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos do laboratório Record AI, e aí eu pergunto para vocês, vocês acham que isso aqui levou a uma patente ou não? Tá? E se levou, por quê? Né? Então, colocando aqui, eu trabalho aqui na Unicamp há 15 anos como professor. Eu fundei com outros colegas o Laboratório de Inteligência Artificial Record AI, que hoje é o maior laboratório em universidade da América Latina. Tá? Nós temos hoje, pelo mundo, cerca de 300 colaboradores. E é importante deixar claro que é dentro de universidade, porque nós temos aí o Itaú, temos o iFood, temos o Nubank e o lab de AI deles é maior que o nosso. Tá? Cada um deles tem um lab de mais de 300 pessoas. Bom, esse é um dos espaços do Record AI, nós temos 3, e fisicamente nós conseguimos comportar cerca de 200 pessoas, mas nós temos mais colaboradores, como eu coloquei agora há pouco. Então, os parceiros atualmente do laboratório, nós temos grandes empresas, desde Samsung, Shell, Petrobras, por exemplo, até startups. Tá? O processo de inovação ele acontece em diferentes níveis com esses parceiros. Hoje nós temos cerca de 80% do financiamento dos projetos dentro do Record AI é o financiamento indústria, tá? 20% é financiamento público, o que é diferente de muitos outros laboratórios de pesquisa no Brasil e em outras áreas, por exemplo. No caso da inteligência artificial, hoje, eu acredito que seja uma das áreas que mais tem financiamento privado em indústria das diferentes áreas do conhecimento. Né? Então, vou trazer para vocês aqui alguns exemplos das pesquisas que nós temos desenvolvido dentro desse contexto da IA. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que a gente está vivendo essa tal indústria 4.0, né? Isso é muito simplificador, tá? Nós não estamos vivendo a época da indústria 4.0, isso já passou, isso foi 10 anos atrás, tá? O que nós estamos vivendo hoje é a chamada revolução da convergência, o que muda praticamente todo o processo de inovação, principalmente nos escritórios de patentes. O que acontece nessa revolução da convergência? Nós temos as chamadas 5 áreas, 5 tecnologias exponenciais. Cada uma delas está avançando numa velocidade maior que a linear. E essas 5 são a biotecnologia, a nanotecnologia, a robótica, a internet das coisas e a IA. Essas 5, elas são tão rápidas e elas se aceleram. Então, se você tiver um grande avanço em biotech, você está também levando a avanços em nanotecnologia. O avanço em nanotecnologia leva a avanços em biotech, leva a avanços em A. Avanço em A leva a avanços nas outras. Então, elas se multiplicam. Tá? Por isso que a gente diz que elas são as chamadas tecnologias exponenciais, aceleradoras, e elas estão convergindo para um ponto comum. Tá? E aí a gente tem mais 2 tecnologias chegando agora. A tecnologia do blockchain, tá? Que não é a tecnologia das criptomoedas, é a tecnologia por trás. Então, ela vai levar smart contracts, contratos inteligentes, negociações mais rápidas e um registro dessas transações muito mais eficiente.
e a computação quântica. Então, com essas 7, nós estamos desenhando o que vai acontecer na próxima década, tá? Tanto em inovação, quanto no desenvolvimento industrial, quanto nos problemas, quanto nas discussões éticas, filosóficas. Tudo isso vai perpassar pelo menos uma dessas 7 grandes tecnologias. Então, só para dar um exemplo, biotecnologia. O último grande exemplo de sucesso, vacina da Covid-19. Foi feita em 3 semanas. A vacina foi descoberta por técnicas de busca, inteligência artificial, mais edição genética do CRISPR-Cas9, que é uma técnica de tesoura genética, com RNA mensageiro, para editar o DNA. Isso foi descoberto, os pontos ideais de corte e de edição, em 21 dias. Depois nós tivemos 9 meses para poder efetivar a vacina, fase 1, fase 2, fase 3. Mas a vacina em si, que era capaz de desativar a proteína spike do vírus, foi feita em 21 dias, o que é algo extraordinário, a vacina mais rápida da história. Tá? Ela foi feita pela empresa Moderna e pela BioNTech. A BioNTech era muito pequena, fez uma parceria com a Pfizer, e a Moderna teve o apoio de grandes entidades, principalmente do governo dos Estados Unidos, e conseguiu fabricar por conta própria. Essas 2 vacinas fizeram maior sucesso, tanto é que estamos aqui hoje, num mundo reaberto, e muito feliz novamente, graças a esforços feitos em diversas frentes de biotecnologia e inteligência artificial. Ao mesmo tempo, nós temos a miniaturização de vários sensores, né? Então, hoje, por exemplo, nós conseguimos engolir certos sensores que vão fazer todo o mapeamento interno do corpo humano, algo que era inimaginável alguns anos atrás. Por outro lado, o chão de fábrica hoje é completamente diferente, então é um dos lugares mais inseguros de se andar hoje, é um chão de montadora de carros, porque se você andar ali, é possível que de uma hora para outra você seja pego por um robô, né? Então é um processo totalmente mudado em relação a 50 anos atrás. Tudo isso produz dados, esses dados são transportados, comunicados entre as diferentes entidades, isso é feito na internet das coisas. E no centro de tudo, processando tudo isso, nós temos a chamada inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial ela está ligada a várias coisas, várias áreas, vários problemas atualmente, desde, por exemplo, escaneamento de câncer e detecção de doenças, técnicas de novas vacinas, como proteínas se dobram, novas sementes, aumento de produtividade no campo, mudanças climáticas, diminuição da desigualdade social, até conservação de vida selvagem. Aqui no Record AI temos, por exemplo, um hub que pesquisa saúde e bem-estar, a tentativa de identificação de pelo menos 10 doenças o quanto antes possível, antes da manifestação sintomática. Então, tudo isso está ligado ao que nós chamamos, então, do ecossistema da inteligência artificial. E deixando qualquer tipo de discussão filosófica de lado, o que é a IA? Tá? E para um escritório, por exemplo, de inovação, de registro de patente, o que é interessante saber da IA? A IA, uma visão muito pragmática, é o seguinte, é qualquer sistema computacional que vai pegar dados do mundo, vai interpretar esses dados do mundo, vai aprender em cima deles e vai usar esse aprendizado e essas capacidades aprendidas para resolver problemas específicos no dia a dia, sendo capaz de adaptação flexível. Então, isso é IA. Eu fiz um novo detector de um tipo de câncer de pulmão. Tá. Como que eu diferencio se esse detector é só aprendizado de máquina ou é um detector que envolve inteligência artificial? É o pipeline. Se a técnica sendo pedida para registro, ela envolve desde o processo da captura do dado, passou pelo equipamento, tem o padrão tal XYZ do tipo de imagem que vai ser analisado. Esse padrão é analisado pelo método. O método vai exibir uma resposta ABC. E, ao final, produz um relatório para um especialista ou alguém interpretar. Passou por todas as etapas aqui descritas, é inteligência artificial. Se o indivíduo desenvolveu só um módulo que analisa a imagem, que pode ter chegado de outros fatores, e ele não controlou o processo de captura do dado, isso é aprendizado de máquina. Então, aqui você já tem uma diferença. E aqui já pode haver muita diferença em como você vai fazer o claim, né? A afirmação de inovação. O indivíduo ele está fazendo um pedido de registro de inovação de patente por toda a cadeia, ou seja, ele inova desde a forma como ele captura o dado até o processo que ele produz uma resposta, ou o marco inovador dele está apenas
no módulo que ele faz o reconhecimento da doença de pulmão. Então, são perguntas que a gente precisa fazer que tem muito a ver com discussões que eu acredito que a BPI está fazendo recentemente, que é de completude, né? Qual é o conceito que está sendo protegido aqui? Ele está completo? Ele tem detalhe suficiente? Então, são perguntas não tão simples, né? Que envolvem bastantes nuances e que a gente precisa discutir ao longo do tempo. Então, uma tradução direta aqui é a habilidade do sistema a interpretar dados do mundo externo, aprender a partir deles para um problema específico, representar esse conhecimento e usar essas capacidades aprendidas para resolver uma tarefa específica com adaptação flexível. E é importante notar aqui que uma definição como essa ela é completa o suficiente e ela exige muita atenção. Note que eu coloco aqui tarefas específicas, porque muita gente, quando vai fazer a proteção intelectual, ele tenta falar que ela é o mais ampla possível. Tá? Em inteligência artificial isso é muito comum, as pessoas fazerem afirmações gigantescas e em hype, né? E quando a gente vai analisar na prática, não funciona assim. Então, a gente tem que saber exatamente qual é o contexto específico que aquela aplicação está resolvendo, né? Nós não temos hoje, e não vamos ter por um período, um futuro bem razoável, inteligência artificial geral. Tá? Nós não vamos ter. ChatGPT não é inteligência artificial geral. Está longe disso, não entende causalidade. Tá? Tem vários problemas de ligações, de causa e efeito. Não entende senso comum. Então, em IA, o que nós sabemos fazer hoje e bem é resolver problemas específicos. Embora muita gente, ao fazer um depósito de patente, tente convencer o avaliador, no caso, muitos de vocês aí, de que a solução deles é genérica o suficiente. Mentira, não é. Tá? Só para colocar um contexto aqui, teve um estudo recente, durante a pandemia, assim, pipocou exemplos de pessoas que falavam que conseguia detectar Covid a partir de imagem de pulmão, né? Seja de ultrassonografia, seja de tomografia, assim, centenas e muitos pedidos de patente pelo mundo, muitos pedidos de patente. E aí o New York Times resolveu fazer um estudo com cerca de 200 desses chamados métodos de detecção de Covid por imagem do pulmão. Nenhum método funcionou no hospital. Nenhum. Nós estamos falando de 200 de um recorte de milhares que o New York Times fez. Nenhum dos 200 funcionou. Por quê? Porque é muito específico. O cara, ele pegou o equipamento XYZ e o método dele só funcionava com o equipamento XYZ. Só que ele fazia um claim no pedido de patente, por exemplo, que funcionava para qualquer equipamento de raio-x, por exemplo. O que é mentira. Né? Então, é uma questão de completude aqui e de crítica que a gente vai ter que desenvolver com esses novos pedidos. Então, e nisso tudo, nós estamos entrando no que é chamado também a época das realidades sintéticas. O que é a realidade sintética? O indivíduo, ele se sente no direito de criar uma outra narrativa agora. Ele consegue criar tudo com IA. Ele cria desde a imagem do produto, a imagem do resultado, ele cria o texto descritivo, ele cria tudo. Então, você adiciona um contexto, você adiciona uma narrativa, você tem as imagens de ilustração, você tem. E, na verdade, o cara não tem nada. Às vezes, é uma inovação vazia. Só que, como nós estamos vivendo essa época das realidades sintéticas, a gente está tendo muito isso. A gente não tem só na questão de inovação, não, que você tem hoje grupos que geram pedidos de patente só em cima de ideias. Não tem a matéria em si, não foi implementado, não foi mostrado o resultado, né? Isso está sendo feito, por exemplo, desde a criação de notícias falsas, né, fake news ligadas a realidades sintéticas, até esses pedidos de patente ou até falsificação de artigo científico. Então, aqui no Recode AI, por exemplo, nós desenvolvemos técnicas para identificar aquilo que foi criado sinteticamente. Isso que você está analisando foi gerado por IA ou foi gerado por um humano? É um texto gerado por IA ou um texto gerado por humano? É uma imagem gerada por IA ou foi uma fotografia? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso. Que é essa separação, então, do que é manipulado do que é verdadeiro, pristine, né, que a gente diz. Ou, por exemplo, quando alguém modifica uma imagem no Photoshop, como aqui está esse caso. Ou, por exemplo, quando alguém publica algo na internet, a gente quer saber toda a cadeia
daquele objeto, quem publicou primeiro, de onde veio, quem postou na rede social, veio de qual imagem, essa imagem veio de outra pessoa, que veio de outra pessoa, então a gente quer calcular essa cadeia, isso se chama cadeia de provenância, né? A gente chama de filogenia digital. Temos a questão dos deepfakes, sendo muito criados hoje em dia também, isso envolve vários problemas ligados à propriedade intelectual, roubo de identidade, copyright, né? Então a gente tem trabalhado nisso também. E nesse contexto todo, imagina que você pode criar a partir de prompts como esse aqui: forneça 4 imagens que representam os avanços tecnológicos na região de Piracicaba, interior do Brasil, né? Então você pode refinar esses prompts de tal maneira que eles sejam as próprias imagens de ilustração de um pedido de patente. E aí? A patente não existe. A inovação não existe. O cara está querendo proteger uma ideia para se proteger lá na frente, mas na verdade ele está impedindo o avanço da inovação, porque o cara aqui do lado, que de fato desenvolveu algo, se você ceder ali a patente para o primeiro que não fez nada, você acabou atrasando a inovação, né? Então, aqui no laboratório, a gente tem vários desses projetos ligados à inovação. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vamos começar com o que nós chamamos de realidades sintéticas. A gente tem desde métodos para identificação de deepfakes, ataques em sistemas de biometria, reconhecimento de faces, checagem de fatos, tá? Técnica de reconhecimento de faces, por exemplo, a gente fez junto com a Motorola, foi patenteado e licenciado. A gente fez todo o processo, desde o tipo de hardware que estava sendo utilizado, a coleta do dado, que é quando o indivíduo tenta fazer o desbloqueio do celular, o processo de captura dessa imagem pela câmera frontal do celular, o reconhecimento, que é um ataque ou não, e depois o desbloqueio do celular. Então, o que foi patenteado? Toda a cadeia. Então, foi o framework. Tá? Eu não pedi a patente de um algoritmo em si. Foi todas as decisões necessárias para você ter uma solução completa. Então, um arcabouço. Ok? E a gente tem hoje que isso está presente em todo lugar, né? A IA está presente em todo lugar. Outro exemplo que a gente fez recentemente, né? Não tão recentemente assim, já faz uns 5 anos isso aqui. Detecção de Alzheimer. Uma parceria com o National Institutes of Health dos Estados Unidos. Então, a gente sabe, por exemplo, que Alzheimer é uma doença que afeta cerca de 37 milhões de pessoas pelo mundo. Só no Brasil são 55 mil casos por ano. E o diagnóstico ele é multifatorial. Ele envolve tanto o exame clínico quanto o exame por imagem. Se você recebe um pedido de uma patente, de um novo método para identificar Alzheimer, o que você vai avaliar? É muito complexo. Você vai exigir conhecimento médico, você vai exigir conhecimento em tecnologia, e é difícil. Então, o que a gente trabalha aqui? No caso, a gente fala, no nosso caso específico, o que está sendo estudado é apenas o método que analisa a imagem que vem do equipamento. Tá? Eu não estou falando nada do conhecimento médico, não estou falando nada do exame histórico do paciente, estou falando só do que se analisa da imagem, que é algo como isso aqui. Você tem uma imagem de ressonância magnética, você tem um processo de separação da imagem onde está o cérebro da parte do osso, e a partir disso você tem a classificação, o aprendizado em cima do que é Alzheimer, o que não é, e a explicação para o especialista. Ou seja, quais partes do cérebro foram ativadas quando a pessoa começa a desenvolver a doença. É isso. Não se faz o claim histórico do paciente, não olha nem o sexo do paciente, que é uma coisa que se usa na avaliação completa. Tá? Então, a gente tem que deixar muito claro qual é o recorte, o que é a descrição completa daquilo que você está tentando proteger. Um outro exemplo. Essa aqui é uma patente feita e licenciada com a Samsung, que é uma espécie de controle parental. Você não quer que as crianças sejam capazes de assistir pornografia ou imagem de violência em celular e Smart TV. Tá? Então, aqui, esse processo, nós temos a identificação de pornografia, depois foi estendido junto com a Polícia Federal para bloquear a pornografia infantil também. E é um processo que é complexo. Então, tanto tecnicamente, para você desenvolver a solução, quanto para você proteger depois.
Então, você tem, por exemplo, vamos focar em questão de violência. A violência, você tem lá aspectos culturais. Então, pornografia também, aspectos culturais. Você tem corpos indígenas fazendo uma dança, tá, com a exibição de praticamente todo o corpo. Eu devo bloquear ou não? Ou se você tem um atendimento emergencial, alguém tentando fazer uma massagem cardíaca no indivíduo. Tecnicamente, é uma ação violenta, né? Mas eu devo bloquear? A criança pode ver isso ou não? Então, são discussões muito interessantes que a gente teve que ter ao longo do processo. E aí, o que foi patenteado em si? Foi todo o processo, em que você faz desde o streaming, quando a imagem, o vídeo, né, no nosso caso é para vídeo, chega no dispositivo, quanto o processamento, o que a gente usou para processar, porque a gente inventou o método que separava as cenas e fazia a classificação de cada cena. A gente inventou o método que bloqueava a cena em si e que desbloqueava automaticamente quando aquilo deixava de ser uma cena que deveria ser bloqueada, né? Então, a gente, para isso, teve que treinar em cima de centenas de horas, o que não foi nada divertido. Imagina eu ter que guardar dentro dos computadores da universidade, com as devidas autorizações, 200 horas de pornografia. Virava, mexia, alguém lá da reitoria entrava em contato, mas, professor, lá no laboratório, porque eu tenho 200 horas de pornografia. Eu falei, sim, é para o bem da ciência, né? Eu tinha que ter as devidas alterações, aprovações, mas quando mudava o funcionário, eu recebia lá a mensagem que tinha pornografia dentro do laboratório. E ao final funcionou, foi licenciado, inclusive está licenciado pela Samsung. Então, a gente fez aqui, desde a parte da identificação do movimento, a descrição de cada quadro do vídeo. No final, a gente acerta mais de 95% do que é o tipo de cena que a gente tem interesse ou não. No caso de violência, foi 80%. A versão que detecta pornografia infantil em uso pela Polícia Federal, ela tem licenciamento gratuito, então ela está em uso, não tem custo nenhum para eles, e ela pega 85%, o detector anterior da Polícia Federal era em torno de 75%. E isso está, por exemplo, licenciado para os dispositivos da Samsung e faz detecção em tempo real. Aí um outro exemplo, esse exemplo aqui é um exemplo interessante que a gente ficou sempre se perguntando se deveria ou não proteger. No final, a gente resolveu não proteger, mas aí uma startup se baseou nos nossos artigos e a startup, basicamente, ela desenvolveu um hardware que nós não tínhamos feito, o hardware é todo deles, tem a proteção intelectual em cima do hardware. A parte do software, eles começaram em cima do nosso software, a gente foi consultor inicial da solução deles e hoje é uma startup que está vendendo um hardware de detecção de retinopatia diabética por todo o Brasil, já estão buscando agora licença da FDA, por exemplo, para vender também fora. Então, nesse caso aqui, a gente trabalhou com oftalmologistas, médicos, diversas universidades do mundo, foi um projeto de 10 anos, para vocês terem ideia. No final das contas, nós decidimos fazer para o free software, mas mostrando que essas coisas são muito correlacionadas. A gente fez por software livre, mas depois a startup usou esse software livre e acabou nascendo uma empresa em cima disso, que incentivou a inovação de toda forma. Então, foi um mundo feliz também ao final. A gente trabalha aqui com a identificação de cegueira, se a pessoa está ficando cega ou não, que é uma das complicações que pessoas que têm diabetes desenvolvem, chama-se retinopatia diabética. Então, 1/3 de pessoas que têm diabetes podem desenvolver esse tipo de complicação. Então, são imagens desse tipo aqui, o nosso sistema trabalha com a detecção do tipo de lesão, faz a triagem, é portável, de baixo custo, e isso aqui foi colocado depois dentro do hardware desenvolvido por essa empresa de São Carlos, em São Paulo. Então, esse é o tipo de imagem que a gente analisava e o nosso objetivo aqui era identificar. Para cada coluna aqui, por exemplo, se a imagem é normal, se a retina da pessoa está normal, se ela tem lesões brancas, se ela tem hemorragia, se ela tem essas chamadas manchas algodonosas ou se ela tem lesões vermelhas que são microaneurismas. Qualquer coisa que apareça dessas 4 colunas aí, que não está marcado como normal, é algo que a gente tem que mostrar, que tem que procurar um especialista, né? Então, é uma solução explicável, o médico sabe exatamente onde a gente detectou o tipo de problema, acerta 98%, em termos científicos, excelente, em termos industriais, excelente, só que nesse caso nós acabamos optando por não patentear.
Mas, no final das contas, acabou que levou a outras patentes também. Então, tudo em casa. Aqui mais alguns exemplos finais, para não passar muito do meu tempo. A gente tem trabalhado, por exemplo, com o pré-sal brasileiro, principalmente em parceria com a Shell. E nesse caso aqui, por exemplo, esse é um resultado recente nosso publicado na Nature, em que a gente descobre quais poços de petróleo estão correlacionados com outros, né? E depois a gente vai e descobre se existe uma relação causal. Notem que agora há pouco eu falei que a IA de hoje não sabe resolver causalidade de forma geral. A gente está estudando na resolução de causalidade pontualmente, em problemas específicos. Isso aqui certamente seria uma patente, tá? Foi uma invenção do nosso grupo, tanto é que foi publicado num dos melhores journals de ciência do mundo. Por que nós não patenteamos? Por contrato com a Shell opta por fazer a publicação aberta, o que é interessante no caso de uma empresa de petróleo, né? Então, como no nosso caso, no nosso projeto específico, ela optou por nos permitir fazer a publicação direta. É uma técnica que eles já estão utilizando. Estamos agora, inclusive, preparando a biblioteca de software que usa isso aqui para eles colocarem em outros campos de petróleo que não sejam de pré-sal. Mas aí a gente, em discussão com eles, eles optaram por, não, tem inovação, tem potencial de mercado, mas para acelerar o processo, a gente permite que seja publicado. Então, aqui foi uma escolha do parceiro para a gente não fazer a proteção. E aí, finalmente, dentro de saúde e bem-estar, aqui a gente tem vários casos recentes que nós estamos já discutindo possibilidade de depósito de patentes, né, junto com o nosso parceiro, porque a gente, como eu mencionei, nós trabalhamos aqui em 10 frentes, 10 doenças, né, ou manifestações, e a ideia é que a gente identifique o quanto antes sinais dessa doença a partir de wearables, são sensores vestíveis. Então, por exemplo, a gente quer identificar sinais de hipertensão, sinais de mudança metabólica, de diabetes, estresse, ansiedade, sono mal dormido. Então, são sinais que a gente quer identificar. Aqui está um exemplo do nosso projeto, por exemplo, a gente faz desde a captura do dado, então quando vier a captura, quando vier o pedido de depósito, é todo o pipeline da IA, desde a captura do dado, que tipo de dados tem que coletar, que tipo de sensor que você utiliza, qual o processamento que você faz, o que o método em cima disso faz, o que você produz como resposta. O pipeline da IA completo, né? Então é um arcabouço, e aí você resolve a questão da completude, né? Então aqui está um exemplo dos dados. Aqui mais um exemplo, no caso para entendimento do sono. Então, até esse capacete foi a gente que fez. Tá? Então, esse capacete que analisa quais as partes do cérebro que estão ativadas enquanto a pessoa está dormindo, foi inventado no laboratório também, junto com os colaboradores da física. E aqui a nossa ideia, ó, a gente criou o quarto do sono também. A ideia é saber se o cara está dormindo bem ou não. Então, se vocês olharem aqui na direita, ó, vocês veem a parte do cérebro que está ativada enquanto ele está dormindo. Aqui está 11h30 da noite, ó. Já é 1h58, já está em sono profundo. Quatro 4h59. E aí, no final, você produz um mapa mais ou menos parecido com esse, ó. Então, você começa com o cara acordado, ele vai para o sono leve, sono profundo, REM, aí acorda. Então, você tem diferentes áreas do cérebro sendo ativadas. Então, a gente tem o aprendizado do que está no cérebro e depois o que o sensor está pegando do batimento cardíaco e esse tipo de coisa. Então, isso vai levar, naturalmente, a pedidos de inovação e a gente vai ter que escrever todo o pipeline. Aqui um outro exemplo em que a gente faz para ansiedade, identificar se o indivíduo está ansioso ou não. Também todo o processo, a captura do dado, inclusive a gente incentiva, a gente tem um protocolo que faz a pessoa ficar ansiosa. Tá? E não é difícil, tá? Se eu pedir para você fazer de cabeça, com um reloginho na sua frente, 137 vezes 13, você já fica ansioso. Tá? Então, existe um protocolo internacional para isso. E a ideia é que a gente faça esse estudo. E, finalmente, para não me estender muito, esse é uma das últimas patentes que a gente fez. Isso aqui é junto com o grupo da USP. A gente fez um novo detector de
de COVID, baseado em análise de plasma sanguíneo. Então, a gente já tinha feito publicações anteriores para identificação de Zika, doença de paracoque, etc. Mas, nesse caso, a gente fez para COVID. Então, tudo funciona com uma amostra sanguínea. Essa amostra sanguínea tem o processo de separação do plasma. O plasma passa por um equipamento chamado espectrômetro de massas. Aí tem o padrão internacional para passar no espectrômetro. E depois a gente trabalha com a IA em cima desse resultado do espectrômetro, e a gente separa quais são os íons presentes com o vírus da COVID e quando a pessoa não tem. E aí, ao final, a gente consegue produzir um relatório com 90% de acurácia sobre se a pessoa tem ou não COVID. Isso foi patenteado, foi licenciado para os laboratórios LACEN, que são associados à Anvisa. No final das contas, não virou um teste de alta escala no Brasil, porque esse equipamento branquinho que está aqui, o espectrômetro de massa, ele só tinha na época em específico o modelo que nós desenvolvemos, tinha 10 a 15 no Brasil só, e tinha muito mais gente tendo Covid. Então não dava para escalar esse método tanto quanto a gente gostaria. Bom, então, finalmente, quando a gente fala nesses pedidos, né, de inovação, é muito importante a gente levar em consideração o que o cara está pedindo, né? Se ele está fazendo algo que é o pipeline completo, se está completa a descrição, que tipo de sensores ele está utilizando, se ele fez uma base em métodos que já existem e que, por um acaso, são abertos, se é possível que outro grupo facilmente reproduza aquilo que ele está fazendo, que ele está pedindo, né? Que tipo de dado ele está trabalhando, é small data, é big data, o dado em si permite proteção, pode-se proteger o tipo de dado sendo coletado, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente discute isso. Se a IA que ele está fazendo é simples ou é multimodal, se ela recebe, por exemplo, se ela trabalha só com um tipo de dado ou mais de um tipo de dado, se ela é capaz de ser explicável ou não. Então, hoje, por exemplo, a gente tem pedidos de inovação que é só a explicabilidade. Então, você tem duas empresas, as duas empresas detectam câncer, mas uma produz uma resposta que tem explicabilidade e a outra não. Então, essa que tem a explicabilidade pode requerer novidade na parte de explicabilidade, o que vai ser mais útil para o especialista no final da linha, entendeu? Bom, então, acho que já está claro que a gente está voando, né, nesse sentido, que a IA chegou para ficar. A gente precisa de soluções justas, éticas, explicáveis. Os pedidos de proteção têm que ser cada vez mais rígidos nesse sentido. Não adianta você proteger uma caixa preta, você tem que ter uma descrição completa. Vamos acordar. A IA chegou para ficar. Let's get real. A IA está aqui, está afetando tudo. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Anderson, pela excelente apresentação. Eu acho que é interessante esse ponto que você trouxe, né? Você começou colocando que você não estava muito por dentro das discussões de patentes, mas esse ponto, eu acho que, né, até que ponto, quando você tenta ser mais amplo do que você realmente inventou, isso é um ponto muito chave nessa discussão que a gente vem tendo, né? E eu acho que é um exercício que quem trabalha com patente, que a gente sempre tenta fazer, né? Da gente tentar generalizar um pouco mais aquela ideia para ampliar um pouco o escopo de proteção, mas que no mundo de IA, às vezes, as coisas podem estar sim saindo um pouco do controle, né? A gente, às vezes, assume que uma solução poderia ser aplicada num universo tão grande, por mais que você não tenha testado ali, né, com concretizações do seu pedido de patente, você traz uma ou duas e você tenta ampliar e talvez aquilo esteja indo realmente muito além a um ponto de você, na sua reivindicação, né, no seu claim, você talvez está reivindicando algo que não tem ali suporte do que você apresentou no seu pedido de patente. Muito legal. Eu vou passar então para a gente poder deixar mais tempo para o final, né, para o Marcos. Então, também apresentando o Marcos, já agradecendo também por ele ter aceitado esse convite de falar com a gente, né? O Marcos ele é formado em engenharia elétrica e tem mestrado também na área de engenharia elétrica pela Universidade de Brasília, né? E doutorado em andamento na academia do NPI. Então, o Marcos é meu colega de doutorado no NPI, eu não sabia. Mas o Marcos também possui 10 anos de experiência como examinador de patentes e é atualmente chefe da divisão responsável pelo exame de pedidos de patentes de telecomunicações, o DITEL, e é o coordenador do grupo de trabalho para revisão de normativos de exame de pedidos de patente envolvendo IA no INPI. Então, Marcos, muito obrigado novamente e a palavra é sua. Só vou compartilhar aqui rapidamente a tela, só um instante. Claro.
Pronto. Primeiro que eu gostaria de agradecer o convite, né? Acho que meu desafio, eu só estava ansioso com essa palestra, a ansiedade aumentou vendo a apresentação do professor Anderson, que foi realmente uma apresentação excelente, né? E aqui eu vou trazer um pouco do que é que a gente está pensando dentro do INPI, né? Deixa eu só encontrar aqui, né? Eu estruturei essa apresentação trazendo um pouco das iniciativas que o INPI fez, nos últimos anos, né? Depois eu vou tentar entrar um pouco dentro do exame do pedido de patentes, utilizando esses diferentes tipos de invenções que envolvem IA, a inteligência artificial, que são definições hoje que são adotadas pela OMP também, né? E depois eu vou trazer um pequeno diagrama que mostra talvez assim como os ativos já estão envolvidos nesse ecossistema como um todo, né? O INPI desde 2020, vou dizer mais assim, ele tem estado consciente da necessidade que se tinha de abordar esse tópico, né? Inicialmente a gente publicou o radar tecnológico sobre invenções relacionadas com inteligência artificial, onde já traz esse insight que o volume de pedidos de patentes envolvendo a inteligência artificial, ele venha crescendo de uma forma exponencial. E se eu falo que era exponencial em 2020, esse ritmo ele não parou nos últimos 5 anos. Então, hoje a gente tem um volume gigantesco de pedidos de patentes a serem examinados, só que são pedidos que trazem novos desafios também para o seu exame, né? Que traz essa necessidade da gente refletir. E aí não só o INPI, mas como outros órgãos internacionais, eles começam a se movimentar também nesse sentido de tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica, talvez, de harmonia para como você deve examinar esses tipos de pedido, né, que traz novos desafios. Eu vou falar um pouco mais sobre esses desafios mais à frente, né. Em 2020, ainda o NPI fez um pequeno passo, né, no que se diz respeito às investições envolvendo inteligência artificial, quando a gente fala a primeira vez que as técnicas de inteligência artificial elas podem ser patenteadas, mas elas têm que estar inseridas em um problema técnico, né? Elas não podem ser patenteadas de uma forma isolada. A gente tem essa necessidade de que ela esteja resolvendo algum problema técnico. E aí, em termos de parcerias, a gente fez algumas parcerias, né? A gente teve uma parceria com o escritório dinamarquês e com a Apple, onde a gente fez um comparativo entre como a gente abordava o tópico e como eles abordavam o tópicos. E eu destaco duas parcerias aqui, que uma foi um estudo feito com a Pibrix, onde a gente buscou fazer uma comparação entre os diferentes guidelines de exame e ver se eles estavam prontos ou não para o exame de pedidos envolvendo inteligência artificial e como eles deveriam, né, quais seriam os nortes de atualizações para esses guidelines, né? E uma outra foi dentro da OMP, o INPI ele capitaneou um estudo sobre, tá aqui, né, um estudo sobre a análise da suficiência descritiva envolvendo os pedidos de inteligência artificial. Então, mostra que a gente está tentando correndo atrás para trazer essa resposta para a sociedade brasileira, mas o desafio não é simples, é um desafio muito longo, muito complicado você chegar e falar, ok, como é que eu defino suficiência descritiva de um pedido que envolve inteligência artificial, né? Então, depois desses trabalhos, depois da conclusão dessas duas etapas, no final do ano passado, foi instituído um grupo de trabalho, do qual eu coordeno, onde a gente tem o objetivo de, até o final desse ano, a gente construir, aí eu falo assim, um documento, né, porque a gente está aberto para que tipo de formato vai ser, onde a gente possa trazer respostas a essas perguntas, né? A gente não sabe se será necessário aprofundar mais uma diretriz de exame ou se com treinamentos a gente consegue já cobrir isso. Então, assim, a gente ainda está deixando em aberto as possibilidades, mas assim, o fato é que até o final do ano o INPI ele deseja se posicionar de como esses pedidos são examinados efetivamente pelo escritório, né? Esse grupo de trabalho a gente dividiu em 3 tópicos, né? O primeiro foi o artigo 10, né? Assim, quais são as matérias envolvendo inteligência artificial que a gente considera que pode ser protegida pelo sistema de patentes e quais não são, né? O artigo 24, que é a questão da suficiência descritiva, e a parte da atividade inventiva, né? O oitavo mais 13, né?
Eu falei lá, eu não falei assim, mas assim, as nossas diretrizes de exames aqui do NPI, elas são muito próximas das diretrizes de exame do escritório europeu. E aí eu trouxe essa figura de propósito, porque no escritório europeu tem a figura de que o exame de patentes lá, ele pode ser visto como se fosse a superação de dois obstáculos, né? E eles falam que o primeiro obstáculo é da elegibilidade, né? Para a gente, o artigo 10, a matéria ela tem que ser passível de proteção. E aí depois o segundo grande obstáculo é aquela matéria ela tem que ter atividade inventiva. E quando a gente se depara com os pedidos envolvendo inteligência artificial, a gente vê que surge um terceiro obstáculo, que é a gente tem que descrever aquilo suficientemente bem, né? Porque é um desafio, de fato, você descrever suficientemente bem um pedido relacionado com inteligência artificial. Atualmente, a gente concluiu a análise sobre elegibilidade e a gente iniciou os estudos sobre suficiência descritiva. Isso vai impactar um pouco a minha apresentação, porque tem algumas coisas que eu não vou falar agora, porque como eu estudo em andamento, eu não quero falar alguma coisa agora para daqui a 2 meses emitir uma opinião no contrário, mas eu vou trazer alguns insights sobre o exame do pedido de patentes envolvendo inteligência artificial. Eu estou trazendo essa abordagem agora, as definições da OMP, né, dos diferentes tipos de invenções envolvendo inteligência artificial. O primeiro tipo de invenção que ele traz, ele fala que são os modelos de IA ou os algoritmos, né, onde você está reivindicando de fato um algoritmo, alguma técnica diretamente relacionada ao core da IA, né? E aí ele traz algumas perguntas, né? No próprio documento da OMP, né? Se essas modelos de IA, podem ser considerados um método matemático ou não, se você tem alguma questões envolvendo direitos de autor, se a gente deve tratar ele como qualquer outra invenção implementada por computador ou não, porque, em geral, a maioria das invenções relacionadas com IA, elas vão ser implementadas usando por meio de computadores, né? Então, esse é o primeiro tipo de invenções que se tem. E aí a gente traz as definições. Eu acho que para esse primeiro tipo de invenção, a grande questão é a gente perguntar se elas são patenteadas, se são patenteáveis de fato ou não. Se eu tenho, por exemplo, uma nova arquitetura de rede neural, eu posso patentear isso ou eu não posso patentear? Se eu estou desenvolvendo um novo método de treinamento, eu posso patentear isso ou eu não posso patentear? Né? Então, são técnicas diretamente ligadas ao core da inteligência, de um algoritmo de inteligência artificial. A nossa diretriz, ela fala que a conclusão que o NPI está caminhando para ter é que os métodos e os algoritmos de IA, isoladamente, eles são considerados um método matemático, né? E o que a gente precisa é aplicá-lo. Então, se eu tenho um método de treinamento novo, eu tenho que, para poder reivindicá-lo, eu tenho que estar aplicado na solução. Esse método ele tem que ser aplicável à solução de um problema técnico específico, fora do campo da IA exatamente, né? Digamos assim, de uma forma simplificada, né? Aqui eu trouxe um exemplo. Não é um exemplo perfeito, porque eu montei ele hoje de manhã, né? Ele é baseado num caso real, mas eu tentei dissociar um pouco, né? Porque o caso real ainda tem possibilidade de recursos, então eu tentei dissociar um pouco. E ele fala que é um método para operar um modelo de rede neural, compreendendo o fornecimento de dados de simulação para o modelo de rede neural, onde os dados incluem múltiplos valores simulados e uma ou mais variáveis e os seus resultados simulados correspondentes. Implementação de um algoritmo de decisão no modelo de rede neural para processar os dados de simulação e gerar uma saída preditiva. Coleta de dados reais, contendo valores reais da mesma variável e resultados reais correspondentes. Basicamente, assim, eu vou ler aqui, vai ser difícil entender. Basicamente, o que no relatório descritivo estava pedindo era que você tinha um algoritmo de rede neural que ele era aplicado a um sistema de monitoramento e você tinha uma necessidade de que esse treinamento fosse rápido. Então, usar apenas os dados reais não seriam suficientes para você fazer o treinamento no tempo que você precisava para aquele sistema funcionar. Então, o que ele propunha era usar dados simulados e verificar se essas simulações são coerentes com os dados reais ou não, e usar os dados reais junto com os dados simulados para fazer os treinamentos da IA para que ela obtivesse um resultado. Né? Quando a gente olha na primeira reivindicação, a gente não conseguiu enxergar ela aplicada a um campo técnico específico.
ela para a gente só tá falando de método de treinamento genérico aplicado em qualquer lugar, e a gente não tem um campo técnico específico, não é capaz de identificar um problema técnico aqui específico. E aí a gente considerou que essa primeira reivindicação seria uma reivindicação não elegível, né? Mas ao a gente pegar a segunda reivindicação, que ele fala que os dados que ele está utilizando ele aplica para um contexto onde você vai fazer um gerenciamento de tráfego, e dentro desse gerenciamento de tráfego, os dados que você está utilizando são, por exemplo, o tempo de abertura e fechamento de sinais, que pode impactar fortemente sei lá, na quantidade de congestionamento na cidade. A gente já vê esse resultado sendo aplicado a um campo técnico específico. Então, ao trazer essa segunda reivindicação para a primeira, a gente já consideraria que estaria superado essa questão com relação ao artigo 10, né? Aí é só o resultado. O segundo grupo de invenções seriam as invenções baseadas em IA, onde a IA é reivindicada. Eu acho que botei o exemplo aqui do carros autônomos, mas acho que todos os exemplos que o professor Anderson trouxe se enquadram nesse segundo grupo, né, onde você tem um problema técnico fora da IA que ele mostrou, e você usa a IA como parte desse método maior que você está utilizando. E eu acho que para esse segundo grupo, o grande desafio é a suficiência descritiva, né? Como é que você vai descrever essa etapa da utilização da inteligência artificial para que ela de fato seja reproduzível? Para que de fato você não precise, porque um técnico no assunto não precisa fazer uma experimentação indevida para chegar naqueles mesmos resultados, né? Então, esse é o grande desafio que hoje o grupo de trabalho está se debruçando sobre, né? Assim, entender quais são os limites, porque existem impactos também, né? Eu acho que teve um artigo publicado por um escritório de patente, eu já não me recordo qual, peço até desculpa, que ele traz esse paralelo, por exemplo, entre o segredo industrial e os critérios de suficiência descritiva que você vai trazer, né? Que se você for restritivo demais, você acaba desestimulando a utilização do sistema de patentes e jogando toda essa proteção para o segredo industrial, né? E não é isso que a gente deseja, né? A gente acredita que o sistema de patentes ele é um bom instrumento para que se promova a, a, a inovação. Por outro lado, se a gente é muito permissível, a gente está jogando o benefício social, né, da patente completamente no lixo, né? Porque a gente vai proteger e o próprio professor Anderson falou, a gente vai proteger praticamente ideias que vai bloquear um campo enorme, sem que aquilo de fato esteja ensinando para a sociedade como aquela invenção deveria ser implementada, né? Então, esse limiar é algo que preocupa a gente também. A gente está tentando se debruçando sobre isso para ter uma resposta técnica de quais são os critérios mínimos para que a gente proteja que a gente descreva as invenções envolvendo inteligência artificial e proteja as contento, né? E também aqui tem as questões da atividade inventiva, né? Que é o tópico que a gente deve abordar mais para o final do ano dentro desse grupo de estudo, né? Aqui eu trouxe, na verdade, algumas conclusões que a gente teve do grupo do EpiBricks, né? De critérios que poderiam ser levantados para a promoção da atividade inventiva, né? Então, a gente falou que se você modifica os parâmetros de entradas, por exemplo, as etapas de pré-processamento de um modelo de IA, elas podem ser suficientes, por exemplo, para conferir a atividade inventiva, né? O tratamento que você dá para esses dados para entrar no modelo no algoritmo de inteligência artificial, a inventividade pode residir ali, né? E o outro ponto que a gente traz, muito a reboque do que já existe hoje na nossa diretriz de invenções implementadas por computador, que é a mera substituição de algo feito de outras formas por uma IA qualquer, genérica, etérea, ela não é suficiente para conceder atividade inventiva para um pedido, né? Mas se você tem todo o pipeline, então você vai ter diversas etapas de processamento, diversas etapas ali onde você pode ter essa inventividade. Aqui eu trago um exemplo, né? E esse exemplo a gente usou na EpiBricks, é um exemplo utilizado, na verdade, no guia de exemplos do escritório japonês, que a gente importou para a gente também, onde ele fala de um sistema de aprendizagem usado para veículos autônomos, né? E basicamente o que você tinha era um sistema anterior
O que você tem aqui é um sistema onde onde à medida que o carro vai andando, ele vai coletando as informações, né, do que está acontecendo ao redor e usa essas informações para treinar os algoritmos de um algoritmo para que seja capaz de dirigir autonomamente um carro. E o que ele traz diferente, e o que ele traz também é que os dados que ele usa para o treinamento não são apenas os dados de um único veículo, né? Então, esses dados eles são capturados por todos os veículos que estão andando, eles são enviados para um servidor que congrega todos esses dados e vai atualizando esse sistema de inteligência artificial que faz essa parte da direção com base em todos os dados simultaneamente, né? E ele defende que o que tem de inventivo aí é que um carro ele poderia agora aprender a se comportar em uma situação que esse carro nunca vivenciou, né? Ele mostra que como o estado da técnica seria do primeiro documento, onde ele faz tudo isso, mas ele faz tudo interno dentro do próprio veículo, então não tem esse servidor, não tem essa coleta de dados mais ampliadas. E ele fala também que é óbvio para um técnico no assunto você fazer essa coleta de dados em rede e processar ela de forma conjuntas, né? Então, para um técnico no assunto, o que resta é basicamente a qualidade dos dados que você tem, porque você está treinando agora seu sistema com dados de melhor ou pior qualidade, né? E a conclusão, tanto do JPO quanto a nossa conclusão, foi que usar um conjunto de treinamento melhor ou pior não seria capaz de conferir atividade inventiva para um pedido, né? Aí a gente vai para um novo tipo de invenção, né, que é uma categoria que a gente também está usando nos nossos estudos, que são as invenções assistidas por IA, né? Eu acho e aqui nesse caso a gente já não tá mais pleiteando a IA em si, a gente está pleiteando um produto gerado por meio da IA, né? E eu acho que um exemplo muito claro são os fármacos, né? Onde cada vez mais a gente tem sistemas de IA sugerindo fármacos, né? Ou então, por exemplo, a vacina que foi citada hoje mais cedo, onde você teve o sistema de IA que sugeriu como você deveria construir a vacina para a Covid, né? É um exemplo também muito claro desse tipo de invenção. E, assim, para a gente, até o momento, o que a gente considera é que esse tipo de invenção ele vai ser tratado como qualquer outro, porque você não está pleiteando a IA. O que você está pleiteando é um produto que ele recai sobre a legislação que já existe anteriormente. Então, se é o fármaco, a gente vai lá, as diretrizes de biotech, é lá que vai estar a resposta para você examinar, né? A parte da IA, ela acaba entrando mais como uma ferramenta que foi utilizada para obter o resultado, né? Então, a gente ainda não consegue vislumbrar mudanças no exame por conta disso, né? E, por fim, a gente tem as invenções geradas por IA. A gente teve o caso Davos, que foi famoso, né, que questionou também a titularidade. Recentemente, o NPI ele teve que responder sobre um projeto de lei que visa alterar a LPI para incluir taxativamente a possibilidade da IA ser inventora. A posição do NPI hoje é que a IA não deveria ser considerada inventora ainda, muito por conta do que o professor Anderson falou, que a gente também acredita que a inteligência artificial geral ela ainda não é a realidade. Hoje a gente acredita ainda que a inteligência artificial, um sistema, ele não seria capaz de fazer todas as etapas de um processo de desenvolvimento de uma invenção, né? Então, a gente ainda acredita que há necessidade do ser humano e essa necessidade vai continuar durante um certo tempo. Então, a gente ainda vê que a IA como uma ferramenta, né? Não como algo que vai, talvez, a Skynet surgindo, né? E basicamente isso, né? E aí eu tenho esse gráfico aqui que eu trouxe porque eu gosto dele, não sei se vai ajudar muito, mas ele fala muito tenta trazer um pouco desse recorte de várias etapas que você tem na inteligência dos sistemas de IA, né? Então você tem a base de dados, essas bases de dados, em geral, o direito de proteção que você tem é o direito de autor. Aqui está colocado direitos sui generis, porque no início das discussões dos fóruns internacionais, levantou-se essa possibilidade da criação de um direito sui generis para as bases de dados, muito exemplo lá do depósito de materiais genéticos,
justamente por saber que, às vezes, a reprodutibilidade do sistema depende da base de dados que está sendo utilizada, né? Essa discussão ela meio que esfriou. Hoje o que você tem você tem que fazer uma descrição muito clara do qual recorte que você está fazendo, né, do seu banco de dados para a pessoa conseguir reproduzir isso. Então a necessidade de você descrever bem quais são a sua base de dados para que a pessoa consiga coletar a sua própria base de dados é fundamental, né? A base de dados ela vai interagir com os modelos não treinados, né, onde aí você tem aqui a questão de direitos de autor, que é relacionada à implementação dessas bases de dados como programa de computador, ou segredos industriais, ou a aplicação de patentes. Só lembrando que os modelos não treinados, eles eles têm a questão muito tênue do artigo 10, né? Então, ainda que eu queira pedir um modelo não treinado, eu tenho que falar que esse modelo, ao ser treinado, ele vai ser aplicado na solução de algum problema técnico específico, né? Eu não posso só pedir um modelo, sei lá, uma arquitetura nova de uma rede neural isoladamente. Essa arquitetura ela tem que fazer sentido dentro da solução de um problema técnico específico, né? E aqui ele trazia algumas outras interações, né? Esse desenho, né? Ele trazia os primeiros foundation models, né? Que são modelos de IA basicamente treinados de forma generalística para tentar resolver diversos problemas, onde aí você teria questões de direito de autor e segredos industrial também. E aí depois você tem, por fim, né, a saída desses modelos que podem ser protegidos por patentes, né, ou por direitos de autor, né, e também os contratos envolvendo essas utilizações, né. É, Era basicamente isso que eu queria trazer para hoje. Eu acho que eu trouxe. O meu objetivo aqui, eu gostei era aproveitar o fórum justamente para tentar escutar também as dúvidas, né? O que é que vocês acham sobre a suficiência descritiva, o que é que vocês estão pensando também, porque assim, eu acho que tem que ser uma troca, né? A gente está estudando a suficiência descritiva, eu vi que vocês também estão estudando o mesmo assunto. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente tentar fazer essa troca, para a gente convergir para um caminho único. E é isso, obrigado aí ao tempo de todos. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Acho que os exemplos sempre ajudam também a gente a entender um pouquinho, né? E se você conseguir, Marcos, depois botar aqui no chat o link para esses exemplos, acho que seria legal para o pessoal poder dar uma lida com calma, né? Sei que quando a gente tem exemplo de reivindicação é sempre um desafio, porque as pessoas têm que dar uma lida e processar um pouquinho, né? Mas eu acho que foi ótimo. Mas se você conseguir, bem, ou agora ou depois, se você não conseguir rápido, você me manda, eu tento encaminhar também o link desse material, tá? Eu posso te passar a apresentação e você compartilha para o pessoal, pode Salvo ser? engano, a apresentação vai ser disponibilizada para te- a BPI. não, perfeito, 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 é verdade. Tá bom, muito obrigado. Vamos aqui agora às perguntas. É, A gente tem duas aqui, né? tem uma no Preliminares. Q&A da Valéria. O Anderson, você quer que eu leia para você? Ou... Eu vou ler aqui para Deixa todo mundo. eu... Você prefere ler, Anderson? Porque seria bom ler a pergunta, porque eu não sei se todo mundo vai. Isso. Tá bom. Nós temos aqui duas perguntas, né, da Valéria Bastos. Como é possível explicar se os sistemas de IA são cada vez menos explicáveis? E dois, se essas patentes de explicabilidade estão ligadas a propostas de patentes essenciais de padrões. Então, são duas excelentes perguntas. Vamos à primeira. É possível explicar se os sistemas de IA estão cada vez menos explicáveis? Sim, infelizmente. Se você considera técnicas de decisão, né, de sistemas especialistas de alguns anos atrás, basicamente era um conjunto de regras que você poderia seguir e se a pessoa tem histórico de ataque cardíaco na família, se consumiu cigarros por mais de 10 anos, e você tinha toda uma interpretabilidade, tanto é que esse tipo de técnica é muito utilizado em sistemas especialistas na área médica, né? Hoje em dia, nós temos um conjunto de dados complexos sendo colocados na entrada de um método, por exemplo, uma rede neural, um moedor de carne no meio, que é um moedor de dados, basicamente assim, pode ser entendido, e uma resposta no final, né? Então, sim, os modelos estão cada vez menos explicáveis, e é por isso, inclusive, que está sendo desenvolvido legislações para se demandar explicabilidade, como a legislação da inteligência artificial na União Europeia.
que tudo que toma decisão a respeito do ser humano precisa ser explicável. Então, já tem um grande desenvolvimento de técnicas de explicabilidade nos últimos anos, justamente por causa disso. Tá? Então, sim, por um lado, as técnicas estão ficando mais complexas e menos explicáveis, mas, por outro, existe uma demanda por explicabilidade. Então, tem pesquisas em ambas as direções. Em relação à pergunta se a explicabilidade está seguindo algum padrão, não. Infelizmente, não. Os esforços de explicabilidade são basicamente feitos por grupos, né? Cada um deles seguindo algumas ideias, então ainda é um processo que está em maturação. Não existe uma regra geral de como se fazer explicabilidade para técnicas de inteligência artificial, existem diferentes formas sendo exploradas. A Associação Internacional ISO ainda não entrou nessa discussão, tá? Ainda é muito cedo para isso, eu acho que ainda vai demandar mais uns 2, 3 anos de pesquisas até a gente amadurecer um pouco mais sobre como fazer explicabilidade em técnicas de inteligência artificial. Principalmente porque existe uma preocupação muito grande de não se travar a inovação, tá? Não se travar a inovação, tem muito nesse sentido. Então, por exemplo, você coloca aqui, se várias instituições definitoras de padrões, ISO e 3E, sim, elas têm discutido, tá? Mas ainda não tem nada definido como um padrão de explicabilidade, tá? Então, hoje ainda é livre, cada grupo de pesquisa explora aquilo que acha que é mais potencial e dependendo, por exemplo, se a técnica de análise é visual, ou seja, uma imagem, já temos algumas coisas que a gente sabe que funciona bem. Se é uma série temporal, temos alguma coisa que sabemos que funciona bem. Se é texto, mesma coisa, mas ainda não existe algo padronizado, tá bom? Sensacional. Assim, usando a prerrogativa de moderador, eu vou fazer uma pergunta também um pouco mais genérica, não relacionada a patente especificamente, mas a IA. É sempre bom ter especialistas aqui, porque são dúvidas que aparecem todos os dias e vocês são as melhores pessoas para responder isso. Pegando aquela premissa de que a inteligência artificial ela ainda não é uma realidade, né? Ela é uma ferramenta. E naquele seu slide, Anderson, que você coloca para onde vamos, né? O baseline do ser humano, que é aquela linha da evolução da inteligência artificial até chegar ao ser humano. Na semana passada teve um debate promovido pelo ITS junto com a Abranet em Brasília, em que um dos idealizadores da lei de inteligência artificial europeia, ele é um italiano, é Gabriele Mazzini, se eu não me engano, ele disse que a preocupação, né, da legislação é garantir que a IA ela seja integrada a produtos e serviços já existentes para ajudar os humanos a tomar decisões, né? Então, assim, é uma ferramenta. Quanto mais a gente delegar a IA, mais a gente perde certas habilidades, né? Os engenheiros no passado, eles faziam cálculos, né, na mão. Hoje em dia, se bobear, o engenheiro não sabe nem usar uma calculadora, porque a gente delega cada vez mais, né? É até um estímulo à ociosidade, né? Você fica sentado, o controle remoto faz tudo, Alexa, faça isso, faça aquilo, então você acaba não se desenvolvendo, né? A minha Alexa acabou de ouvir aqui eu falar, ela ligou aqui. Então, assim, quanto mais a IA ela se torna avançada, mais ela estimula a gente a substituir essas atividades que a gente realiza no dia a dia e a gente pode perder certas capacidades cognitivas, né? Minha pergunta é, agora bem super genérica, você entende que se a gente continuar a desenvolver a IA e aplicar ela, integrar ela de maneira desenfreada na sociedade, daqui a anos, décadas, a gente pode deixar de ser protagonista e ficar refém dessa ferramenta, assim, aquela chantagem técnica. Se você não me der aquilo que eu quero, eu vou desligar a máquina, não vou fazer aquilo que você quer. Então, é uma dúvida que eu tenho, sempre tive em relação a essa especificação técnica que melhor do que Certo. ninguém vocês aqui para ajudar a gente a elucidar. Obrigado. É uma ótima pergunta. Minha visão é uma visão humanista, né? Visão de que o ser humano está no centro de tudo e nós é que decidimos o tipo de futuro que nós queremos, né? Então, na minha visão, esquece um pouco a questão da IA. Se nós não tivéssemos a IA conosco hoje ou técnicas desse tipo, e se nós estamos menos críticos, é porque a gente estuda menos. As pessoas estão cada vez mais com preguiça de estudar e de aprender.
Então, isso é independente da tecnologia, tá? A IA é uma ferramenta e devemos continuar encarando como uma ferramenta. Ah, mas ela está muito boa. Sim, mas continua sendo uma ferramenta, não é humano, tá? Então, nós temos que ter isso sempre conosco. A IA é uma técnica, ou conjunto de técnicas muito boas, mas também com muitos problemas e que a gente tem que ser crítico a respeito. Então, ela vai nos deixar relegados? Acredito que não. Acredito que não. Mas, para que isso não aconteça, devemos ser críticos, tá? O que muito provavelmente vai acontecer? Se nós não investirmos em termos de sociedade, na requalificação de pessoas, na educação, em trazer as nossas crianças para entender os impactos da IA, da tecnologia de forma geral e onde podemos chegar, nós vamos aumentar o chamado gap tecnológico, em que algumas poucas pessoas vão ter o domínio e a definição das direções de o que podemos fazer e para onde vamos, e uma grande massa de pessoas que não vai ser capaz de acompanhar, tá? Então elas vão ou consumir ou ser deixadas de lado, tá? Isso é muito provável que aconteça se os nossos representantes e a sociedade, de forma geral, não buscar e exigir mudanças nesse sentido. Então, você vê que tem vários países que já estão investindo nesse sentido. Por exemplo, os países nórdicos, tecnologia já é ensinado desde os 12 anos. Então, você pega uma dessas aulas de tecnologia na Finlândia, eu vi recentemente um documentário e eles exibiam um documentário, um vídeo, e aí ao final perguntava para a criança, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Aí a criança fala, olha, não dá para saber se é verdadeiro ou falso, mas é algo que precisa ser investigado, porque só se mostrou um dos lados da notícia, e toda notícia tem pelo menos dois. Ou seja, a criança já é treinada a identificar esse tipo de situação. E então, assim, quando você pensa em termos de país, em termos de sociedade, o que a gente está vendo hoje é um conjunto pequeno de pessoas definindo as políticas tecnológicas, né? E muita gente só seguindo e acreditando que a gente vai ser dominado e pronto. Eu não compro essa narração e nem a narração de que IA é mágica. Porque se ela é mágica, a gente aceita os efeitos dela e não critica. Porque aquilo que é mágico é sobrenatural. Então você não. É aquém da crítica, é além da crítica, né? Eu acredito que tudo é matemática, é produto de matrizes, eu trabalho com isso no dia a dia, eu sei que é vetor multiplicando vetor, não tem nada mais que isso. E se é assim, a gente deve criticar o tempo todo. Então, eu acho que tudo depende de quanto a gente incentiva e investe em educação. Perfeito. Tem uma pergunta aqui no chat do Antônio Abrantes, eu acho que é até um pouco mais para o Marcos, que ele coloca: na revista Nature, hoje é comum o artigo colocar todos os dados brutos de teste dos gráficos numa nuvem acessível pelo link na internet, né? E poderia ser feito algo similar em patente na área de IA? Acho que a pergunta é no sentido de deveria ser requerido, né, que fosse disponibilizado os dados de treinamento. Um Ô, Marcos, repositório, né? isso. Você está no mudo, Marcos. Eu acho que isso seria bom, seria excelente, mas assim, quando a gente olha as práticas internacionais, não é o caminho que se trilhou, né? Justamente porque, em alguns casos, todo o trabalho, o esforço, o grande trabalho e esforço também está nos dados que foram coletados, né? E você abrir esses dados pode ser um problema também, né? Então, existe interesses, às vezes, em você não dar os dados que você demorou, teve um custo grande para levantar, disponibilizar ele de forma gratuita por aí, né? Então, eu queria muito nesse sentido lá, de que como resolver isso então? Então foi quando se começou a se questionar de fazer o direito sui generis e o depósito de base de dados em algum órgão onde a pessoa que fosse tivesse um legítimo interesse ia lá e ia poder acessar aquela base de dados. Mas assim, a prática mundial foi no sentido de que da melhor descrição possível da base de dados, né? E não da disponibilização da base de dados que você está utilizando em si, por essas questões que eu falei. Então, ainda que eu acho que fosse uma solução, existem outros impactos que a gente tem que analisar também, e eu acho que a gente também não tem que ser diferente do resto do mundo, né? Assim, se o mundo todo está indo numa direção, se o Brasil começa a ir para um outro sentido,
acaba que só não vai ter mais pedido de patentes aqui. Então, não é algo que eu que assim que a gente meio que abandonou essa possibilidade por conta que foi o caminho que os outros escritórios tomaram foram outros, entendeu? Perfeito, Marcos. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que é para você também. Marcos, se um pedido de patente é direcionado a resolver um problema técnico do campo de IA, sem uma aplicação final específica, este pedido de patente não seria elegível pelo artigo 10? Então, até, por exemplo, né, se a gente pensar em casos de IA generativa, é muito comum que você tenha ali um sistema de IA que avalia a resposta gerada pela IA, né, para você ter um controle, né, da precisão da resposta, né? Então, nesse caso, esse tipo de problema seria também possivelmente considerado artigo 10 ou não, ou depende? Eu acho que depende, né? Assim, essa é a grande pergunta que eu acho que hoje está em aberta para gente, para mim, para a gente, se a IA é um campo técnico ou não. Assim, quando eu falo assim, tem que estar aplicado a um campo técnico. Quando eu falo em IA, por exemplo, o professor Anderson acabou de falar, né? Quando você vai atender a- as diretrizes da IA, né, eu esqueci o nome agora, que teve da direção europeia, onde você pede que ela seja centrada no ser humano, onde você pede a explicabilidade dos algoritmos e tudo mais. Então, eu vejo uma série de problemas que a IA, seria um campo mais macro do que a IA, a gente sai da matemática, a gente está indo para uma questão que são problemas que são relacionados com a inteligência artificial, e a gente ficou se questionando, de fato, se esses problemas não seriam, se a gente não deveria considerar como problemas técnicos. E aí, considerando como problemas técnicos, sairia do artigo 10, né? A nossa dúvida foi mais nesse sentido, né? Hoje, eu tenho muita dificuldade de olhar, por exemplo, para um algoritmo que faz explicabilidade de um resultado da IA e falar que isso é só matemática, né? Assim, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E ao ter muita dificuldade de fazer isso, eu estou dizendo que provavelmente eu não aplicaria um artigo 10 num caso como esse, né? Então, eu acho que assim, é uma pergunta que, com certeza, até o final do ano vai estar respondida, né? No relatório que a gente fez, justamente essa pergunta foi uma pergunta que ficou em aberta para a direção decidir, né? Para a direção se posicionar, mas é algo que está no nosso radar hoje. Perfeito, Marcos, obrigado. Acho que a gente tem uma última pergunta aqui, que é da Elsa, que é, haveria alguma possibilidade do NPI considerar uma patente como sendo nula em um PAN, por exemplo, caso um terceiro demonstre que um algoritmo de pleiteado, né, reivindicado e concedido em uma patente para determinada finalidade na prática não funciona, diferente do que afirma a descrição da patente? Existe o prazo legal para entrar com o PAN, Uhum, assim, dentro do prazo legal poderia sim entrar com a via administrativa, uhum. porque teria um problema de artigo 24 aí, né? Então, a patente foi concedida sem suficiência descritiva, né? Porque se ele está dizendo que faz uma coisa e não faz, então tem um problema de suficiência descritiva. O cara tinha que explicar melhor, trazer mais elementos para mostrar como aquilo poderia ter sido feito. Então, na via administrativa, dentro do prazo legal, ele poderia entrar, né? Fora do prazo legal, acredito que só a via judicial mesmo. Então quer dizer que aí ela pode transformar a suficiência descritiva num quarto requisito essencial para a concessão de uma patente. O terceiro, né, foi o que eu falei quando eu mostrei lá os dois obstáculos É, anteriores, que era a elegibilidade e os requisitos de patenteabilidade, focado na atividade inventiva. Eu falei que para IA a gente começa a considerar a suficiência descritiva como um muito obstáculo mais. importante. Por isso que é um debate que eu acho muito importante se ter. Eu acho que ampliar o debate é muito importante também. Professor Professor Anderson. Anderson? Só gostaria de fazer um comentário aqui. Embora tecnicamente, administrativamente ou judicialmente você possa questionar o fato de uma invenção não resolver o problema como deveria e você pedir a nulidade da concessão, é muito pouco provável que isso aconteça, porque existem nuances no caso da IA que vai desde o fato do indivíduo não ter feito o disclaimer adequado de elementos importantes e que levaram à decisão, né, vários pontos do processo,
como ele pode argumentar que o seu equipamento é diferente do dele, ele pode argumentar que o processo de aquisição é diferente do dele, e vai ser difícil você provar que ele não está correto, né? E pode-se, de fato, concluir que não funciona, não resolve aquele problema. Mas isso vai demandar uma investigação, um processo demorado, custoso para todas as partes, né? Então, sim, existe a via administrativa e a judicial para se fazer a afirmação de que é um pedido de nulidade, mas eu acho pouco provável de você conseguir facilmente resolver isso. Não é trivial, como, por exemplo, você inventou uma nova peça para liquidificador e você vê lá que ela não resolve, é preto no branco. No caso da inteligência artificial, está cada vez mais complexo e colorido para dificultar o trabalho de vocês aí na proteção intelectual. Eu acho que é por isso que se torna muito importante a gente dar esse passo atrás e ter requisitos muito claros da suficiência descritiva, né? Porque o que você trouxe é justamente isso. A patente original, ela não trouxe os elementos todos para que ela precisava para, de fato, ela ser reproduzível sem uma experimentação indevida. Se eu preciso descobrir qual é o equipamento específico para aquilo funcionar, eu preciso que aquilo tivesse descrito, e ele não estava. Então, são Exato. essas questões que é difícil. E é muito difícil, assim, quando eu vejo que quanto mais restritivo a gente for, acho que menos atrativo fica o sistema patentário. Então, a gente conseguir garantir que seja reproduzível sem experimentação indevida e também sem afastar o inventor de querer usar a patente, acho que é um grande desafio aí que a gente tem que resolver. Perfeito, Marcos. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas, a gente também já estourou bastante o nosso tempo. Queria agradecer muito ao professor Anderson, ao Marcos pelo tempo, acho que foi muito bom, a gente teve bastante perguntas e é um kickoff dessa comissão e a gente espera poder aprofundar mais essas discussões e acompanhar até o final do ano, possivelmente, né, se o NPI trouxer essas informações, a gente conseguir voltar a esse assunto, debater mais e discutir mais. E realmente é muito difícil para legislação e regulação acompanhar a IA, né? Sempre esse desafio, mas a gente entender pelo menos para onde a gente está indo já ajuda bastante a gente conseguir, né, ter um norte, saber onde a gente está pisando. Então, muito obrigado, Obrigado a todos. Bruno, Marcos, e um abraço a todos. Obrigado, Obrigado a Anderson. Obrigado, todos. Marcos. Só lembrando Abraço, obrigado. Tchau. que às 4 horas a gente vai ter outro painel. Então, a audiência continue prestigiando aqui nosso encontro científico. Gente, obrigado. Joia. Boa tarde. Abraço, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Até mais, gente. tchau. Tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World.
e é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.